Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra, da TV Batuíra Portugal. É uma alegria nós podermos fazer mais um estudinho juntos. E como de costume, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, obrigado por mais uma vez aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo que nos dás, todas as possibilidades de desabrocharmos nosso espírito. Supre nossas deficiências, querido amigo maior, para que sigamos firmes e cheios de alegria o caminho de amor que nos ensinastes. Que nesse momento possamos fazer mais um trabalhinho em Teu nome, com produtividade, alegria e simplicidade, como nos convidas a viver. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, nós vamos tentar então abordar um pouquinho esse tema, a ciência das emoções. Darwin já nos falava que as emoções surgem como preservação, como mecanismos evolutivos de autopreservação. E é um conceito que até hoje é válido. Aí se tentou entender as emoções. William James foi um dos maiores psicólogos, fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo nos Estados Unidos. E Land, tentando entender as emoções, eles diziam: as experiências emocionais são devidas principalmente à experiência de alterações corporais. Então, meu corpo sofre uma alteração e eu aí sinto a emoção. Quando eu fico triste, eu choro, eles diziam. Não, eu choro. E só por isso eu fico triste. É bem esquisita essa teoria deles, mas nós vamos ver que vai ter algum fundamento. Claro que lá adiante, Cannon e Bard vão dizer exatamente o contrário, né? Por exemplo, se eu tenho medo, eu vejo um tubarão, fico com medo do tubarão e aí tem uma reação fisiológica de medo. Então, são dois caminhos diferentes. E qual o caminho que está correto? Para surpresa nossa sempre na ciência, os dois estão corretos. O que se entende? Eu produzo pensamentos, sentimentos. Esses pensamentos e sentimentos vão gerar emoções. Então, o que é emoção? Emoção, dentro da academia, é a enervação psíquica, a movimentação do meu corpo. Sempre que o meu corpo entra em ação fortemente, eu estou tendo uma emoção. Então, por exemplo, eu posso ter uma lembrança e me dá aquele aperto no peito, né? Que pode ser um aperto de alegria, um aperto de tristeza. Esse aperto no peito é a emoção. Às vezes eu nem percebo, às vezes eu estou caminhando na rua e não percebo que passou um perfume, né? Eu gosto de brincar assim, por exemplo, o perfume que a minha mãe usava. E aí me dá aquela emoção, e aquela emoção faz eu ter sentimentos de saudade. Então veja que interessante, o sentimento pode gerar uma emoção ou uma emoção gerar um sentimento. Sentimentos e pensamentos vão ser movimentos da minha cabeça, do meu coração, como a gente coloca, né? E emoção vai ser o movimento do meu corpo. Esse vai ser o processo de retroalimentação que nós vamos funcionar normalmente. Olhando o cérebro humano, né, o circuito de Papez foi o primeiro a localizar áreas do nosso cérebro onde seriam ativadas pelas emoções. E mais adiante, MacLean, que ganhou o Nobel até por isso, cria o nome de sistema límbico, que pega o giro do cíngulo, aquelas áreas que estão desenhadas, assim, que são as áreas, basicamente, onde estão ativadas as nossas emoções.
Nosso sistema nervoso, que vem do cérebro, ele atua através do que nós conhecemos, o tecido nervoso, os neurônios. Então, eu posso, por exemplo, vem uma luz, bate nos meus olhos, ativa os meus neurônios, ele vai lá para uma partezinha chamada hipotálamo, e daí, tálamo, desculpe, e daí vai lá para trás a área occipital, que é a área da visão. Assim funciona o mecanismo da visão. Mas ele manda para uma areazinha do meu cérebro, antes de chegar lá na visão, que é chamada amígdala, que é responsável pelas minhas emoções, minha experiência emocional. Para ver, o que eu olhei é uma cobra, né? Se é uma cobra, dá um pulo. Né? Então, é interessante que eu receba essa informação, e aí, por exemplo, se é algo assustador, eu vou ter uma reação emocional àquela visão. Né? Por exemplo, medo, que vai estar ligado isso a essa areazinha lá chamada amígdala. Então, essa amígdala vai me gerar um estado emocional de medo. O Paul Ekman, um dos maiores psicólogos no estudo das emoções, ele viajou por todo o mundo tentando entender as emoções da criatura humana. E ele chegou a passar alguns meses com aborígenes australianos completamente afastados da civilização, porque ele queria saber se as emoções de um francês, as emoções de um português, as emoções de um norte-americano, as emoções de um aborígene australiano eram as mesmas, eram as emoções do ser humano. E ele percebe que sim. Aqui nós temos algumas fotos que ele ia tirando, por exemplo, quando ele estava comendo um enlatado, uma comida de um enlatado, um aborígene fez uma cara de nojo, assim, porque nojo é nojo no Japão, na China, na Europa, naquela fisionomia de nojo, é uma emoção humana. A emoção de alegria é uma emoção de humana em qualquer parte do globo. E ele localiza, então, as 6 emoções básicas: medo, tristeza, raiva, nojo, felicidade, ou surpresa. Alguns colocam se surpresa é uma combinação ou não. E que são emoções naturais e saudáveis do ser humano. Às vezes a gente tem aquela ideia assim, de emoções negativas, emoções positivas. A maneira como nós lidamos com elas é que podem vir a ser positivas ou negativas. Ou seja, o problema não está nas emoções, mas no excesso das emoções. Medo, por exemplo, é fundamental e saudável. Quando eu vou atravessar uma avenida, eu preciso ter um certo medo e olhar para um lado, olhar para o outro, para que eu não seja atropelado por um carro. Quando eu entro num estado de tristeza, eu saí de uma alegria para dar um momento assim de reflexionar, de olhar para dentro de mim, de analisar um pouco mais a minha caminhada. Se eu estou com raiva, na verdade não é que eu esteja raivoso. A raiva é aquele mecanismo que nós já até abordamos em outros estudos, é um mecanismo de alerta. Alguém me ofendeu, alguém fez alguma coisa, eu preciso estar atento. Manter a raiva depois, aí se torna doentio. O próprio nojo é um mecanismo de defesa a algo que não vai me fazer bem. Enfim, cada processo, felicidade, cada um. Mas a felicidade, por exemplo, é maravilhosa. O excesso de felicidade pode levar ao que se chama o bipolar. Pode levar a um estado assim de irresponsabilidade, gastar todos os cartões de créditos, fazer coisas que não deveria fazer por uma euforia injustificada. Então, já como dizia lá Buda, o caminho do meio é o ideal, né? E esse é o equilíbrio que nós é o ideal que busquemos em nossas emoções, essa compreensão. Mas não é comum isso. E por vezes nós entramos no que se chama os transtornos emocionais, transtorno de ansiedade, os transtornos maníaco-depressivo, a bipolaridade, a depressão, que ainda a ciência está tentando entender se tem de mais ou menos os mecanismos fisiológicos, está se tentando entender as causas psicológicas delas. A depressão, o que tem mais se compreendido é que está ligado a experiências de perda. E é algo extremamente compreendido, o quanto está dilatado no mundo esse mecanismo, e se sabe até que deve ampliar-se um pouco esse processo, porque nós também temos, além da depressão, que nós não vamos nos deter exatamente nela, nós temos o chamado estado depressivo, que está ligado ao quê?
está ligada à alteração de valores. E por isso que nós colocamos que cada vez nós vamos ter mais esses estados depressivos, porque ocorre que vai chegar momentos em que determinadas coisas não nos servem mais, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro para chegar no final de semana e fazer uma comilança com a família. Aí depois eu começo a compreender que aquela comilança já não me cai tão bem. E aí eu trabalhava a semana inteira para quê, né? Então eu começo a perder o prazer por velhos valores e preciso conquistar o prazer por novos valores. E esse momento pode me levar, e é o que me leva ao estado de depressão, estado depressivo, né? Então, como nessa figura, comer, sobreviver, reproduzir, comer, sobreviver, reproduzir, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha caminhada? O que realmente é valor para mim? E quando a gente fica nesse estado, que a gente brinca uma adolescência espiritual, que aquelas coisas velhas já não servem mais, e a gente ainda não tem o prazer pelas coisas novas, é o momento de seguir adiante a caminhada, com firmeza, com determinação, que vai surgir toda a beleza da vida ao nosso caminho. Nós vamos descobrir novos prazeres, novas sensibilidades, uma nova caminhada pela frente. Se nós formos tentar entender um pouquinho como é que funciona dentro da nossa cabeça, vamos supor que nós perguntássemos para um psiquiatra, mas o que está acontecendo dentro da minha cabeça se eu estou deprimido, né? Ele vai dizer assim, os neurônios são as células nervosas do meu cérebro, elas nunca se encostam, elas chegam bem pertinho uma da outra e largam uma bolinha entre elas, uns transmissores entre os neurônios, ou os chamados neurotransmissores. E no caso da depressão, se tu olhar ali naquela parte vinho, fica com pouca produção de serotonina, um neurotransmissor, serotonina. E por isso tu deprime. A serotonina ela é produzida, ela dá acesso à célula e é recaptada. Então eu vou te dar um remédio que é um inibidor desta recaptação, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. E aí tu vai te encher de bolinha. Aí tu vai te encher de bolinha, né, de serotonina, e aí vai passar essa depressão. Esse é o mecanismo fisiológico do processo, né? Mas lembra que nós estamos falando, sentimentos e pensamentos geram emoções. Então, por que eu cheguei, às vezes, àquele ponto da depressão? Se eu não acostumei o meu processo interno a ver a beleza da vida, se eu sou aquelas pessoas que estão sempre dizendo assim, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, né? Se eu sou daquelas pessoas sempre pessimistas, se eu sou daquelas pessoas que estou sempre vendo as coisas negras das coisas, porque a camada de ozônio, porque não sei o quê, porque vai dar câncer, o que acontece? Eu estou sempre com sentimentos e pensamentos excessivamente negativos. Isso vai gerar emoções. Qual é a emoção? O meu cérebro vai dizer assim, a vida está ruim, então eu vou parar de produzir o neurotransmissor da satisfação, porque eu não estou satisfeito. A serotonina é o neurotransmissor da satisfação. A dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor do prazer. E eu paro de produzir a quantidade ideal de serotonina. Vejam só, o meu movimento mental e emocional faz eu parar de produzir. Aí vamos supor assim que eu digo assim, tá, não, mas então eu vou mudar. Só que aí eu parei de produzir. O meu cérebro parou de produzir serotonina. E aí o que acontece? Eu fiquei com pouca serotonina. Eu mexi no meu cérebro. E agora ele vai gerar as emoções. Portanto, o meu cérebro, sem serotonina, vai fazer o quê? Vai fazer com que os meus sentimentos, os meus pensamentos sejam negativos e eu entro em depressão. Veja que mecanismo bonito esse. Como eu modelo meu cérebro constantemente e sou responsável por todo o meu processo. A beleza de nós sermos responsáveis e co-criadores com o Pai de nós mesmos. E aí entramos nesse mecanismo belíssimo que nós temos. Então nós temos que olhar o quê? Corpo e mente, porque ambos estão trabalhando juntos na nossa caminhada. Então, olhando um pouco o corpo.
né, olhando as nossas respostas biológicas, ou seja, modificando o meu cérebro, que nós podemos fazer isso. Se eu estou realmente passando por um processo de depressão, eu devo procurar um terapeuta. Eu, particularmente, não sou terapeuta, então eu falo com tranquilidade sobre esse assunto. Devemos procurar um terapeuta, porque ele compreende os processos que nós estamos vivenciando, vai nos dar a medicação indicada. A gente tem uma coisa assim, é muito engraçado isso, porque historicamente os transtornos mentais eram completamente incompreendidos. Então nós éramos retirados da sociedade, sofríamos muito se tivéssemos qualquer transtornos mentais. E nós trazemos essa memória gravada em nós de horror, pavor, aversão a transtorno mental. Então, se a gente vai no médico e diz assim, olha, tu está com um problema cardíaco, tu precisa tomar esse remédio, a gente, que ótimo, compramos o remédio, tomamos, tu está com problema de pressão, tu precisa tomar esse remédio, que ótimo, me dá o remédio, eu tomo. Tu está com um problema na cabeça, na cabeça, né? Como se não fosse um órgão. Assim como eu posso estar com um problema no coração, um problema no pulmão, um problema no fígado, eu posso estar com um problema no cérebro. E uma medicação vai equilibrar isso. Então é fundamental que a gente procure o médico responsável e tomemos essa medicação, se for o caso de nós estarmos vivenciando uma depressão. Mas nós podemos, no nosso dia a dia, já trabalharmos essa situação. Um dos mecanismos é a nossa nutrição, a nutrição adequada. Influencia diretamente no nosso cérebro. Se sabe hoje em dia, pelos estudos atuais, que a melhor nutrição é a dieta do Mediterrâneo. Quanto mais frutas, legumes, azeite, grãos nós ingerirmos, menos açúcar, menos carne vermelha e nada de álcool, aí perde um pouquinho a graça, né? Mas é a mais saudável. Então, se a gente começa a perceber que o nosso humor começa a cair um pouco, o estado normal, cuida da alimentação. Evita os excessos de açúcares, evita os excessos de carne vermelha, que nós já vamos perceber uma modificação. O sol é abençoado para nós. Tomar no mínimo 20 minutos de sol por dia é fundamental. Sabemos que ele é fundamental, principalmente agora que se fala em questões do sistema imunológico, a vitamina D, mas ele amplia os níveis de serotonina e dopamina, o que nos dá satisfação, o que nos dá prazer. Então, tomar sol nos dá mais alegria de viver. Olha como a natureza é belíssima, as leis de Deus são belíssimas. Mais ativos e inteligentes. Olha só o título dessa publicação, desse estudo. Mais ativos e inteligentes. O que faz isso? Exercícios físicos. Então, dar uma caminhada, movimentar o corpo. Existe o exercício físico de se movimentar, mesmo existe a atividade física, mas não ser sedentário. Então, vai varrer a casa, vai lavar o carro, vai se mexer. Quanto mais a gente se mexer, maior vai ser a sensação de bem-estar. E veja que interessante esse estudo. Ele diz assim, e alteram para melhor o modo como pensamos e sentimos. A gente jamais ia imaginar que mexer o corpo ia mexer a maneira como nós pensamos e sentimos. Darwin trabalhava 2 horas e saía para caminhar meia hora. Depois voltava para os estudos dele 2 horas, saía para caminhar meia hora. Porque modifica, bombeia o sangue para o cérebro, modifica a nossa capacidade de refletir, de pensar e de sentir. Contato com a natureza. Porque nós somos, desculpe o termo, bichinhos da natureza. Nós somos filhos dessa natureza, filhos de Deus. Quanto mais nós conseguirmos harmonizar a natureza, mais nós nos abastecemos dessa vitalidade, dessa harmonia que existe na natureza, onde tudo cresce, tudo brota, tudo se expande, uma beleza infindável. E o contato com a nossa natureza interna. Essa vai ser fundamental para que nós tenhamos domínio de nós mesmos, domínio e controle das nossas emoções. O Richard Davidson, um grande pesquisador de Harvard e da Wisconsin,
Ele fez estudos muito interessantes sobre monges meditando, pessoas orando, com o Dalai Lama também. E ele tem esse livro também publicado em português, O Estilo Emocional do Cérebro. E ele nos coloca que essa parte da frente do nosso cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, que se chama, está ligado diretamente ao nosso estado emocional. Então, eu vejo que interessante. A nossa mente está acima das nossas emoções, é superior às nossas emoções. E, portanto, nós podemos controlar as nossas emoções. Nós podemos fazer com que a nossa mente mande para a nossa amígdala calma, né? Porque a nossa amígdala é aquela coisa assim, eu apaguei fogo, apaguei fogo. Eu paguei aquela conta, apaguei aquela conta. Então, a gente tem que dizer assim, calma, amígdala. Tá tudo bem, tá tudo em harmonia, tá tudo tranquilo, né? E a gente produz a serenidade. Nós temos essa bênção de produzir a serenidade. Isso, então, é a nossa mente. Nós falamos no corpo, nós falamos na nossa mente. E qual a visão espírita das emoções? Igual à neurociência. Nós vivenciamos experiências positivas, negativas e neutras. As neutras passam, a gente nem nota. As positivas, a gente tem um desejo de repetir, então a gente tira umas férias bacana e a gente fica, né, passa por um cartaz, olha aquilo, lembra, pá, como foi boa aquelas férias, que vontade de fazer de novo. E as negativas são aquelas que a gente não quer nem pensar e às vezes só de lembrar nos dá uma emoção negativa, né? Dá um aperto, assim, aquilo que me aconteceu. Isso é normal. Mas a doutrina espírita amplia essa percepção, porque ela diz que nós vivenciamos experiências positivas, negativas, nessa e em outras vidas já vividas. E às vezes nós trazemos de outra existência certas emoções que às vezes a gente não compreende por quê. As fobias, medo de uma coisa, medo de gato, medo de lugar fechado. Antigamente, nós o quadro clínico de morte parou de respirar. Então, se nós entrássemos em coma, eles botavam um espelhinho no nosso nariz, não está respirando, está morto. Enterra. E quantos de nós fomos enterrados vivos? Porque éramos ignorantes ainda, a ciência era ignorante. Acordamos num caixão, fechados embaixo da terra. E trazemos agora a claustrofobia, o medo exagerado de locais fechados. Então, vejam o quanto ampliou a compreensão da neurociência, ampliou a compreensão dos nossos mecanismos. Há uma harmonia em todo o cosmos. Toda a natureza funciona dentro da mais perfeita harmonia, chega a ter se colocar como uma harmonia matemática, em frações de frações após a vírgula, como se diz, é perfeito. Todo o universo funciona em harmonia. Onde nossas ações, quando desequilibram essa harmonia, né, por exemplo, se eu resolvo me suicidar, eu dou um tiro na cabeça. O que vai acontecer? Eu vou destruir o meu cérebro e vou desencarnar com o meu perispírito também destruído. E vou reencarnar lá adiante com uma debilidade mental, com uma idiotia, com uma cegueira, dependendo de como for o estrago que eu tenha feito nos elementos do meu cérebro. Então, se eu gerar uma desarmonia, eu vou vir com uma desarmonia. E às vezes eu posso não dar um tiro na cabeça, mas eu dou tiro de pessimismos, tiro de rancor, tiro de mágoa, tiro de ódio, e tudo isso está mexendo o meu cérebro e aí desequilibrando as minhas respostas emocionais nesta e às vezes da próxima existência. Vejam a beleza do mecanismo e a sensibilidade que nós temos que ter para a compreensão disso. O comando de nossas ações não está no cérebro, a física chama de não local. Não é o cérebro, portanto, que está comandando, mas nós, como espíritos. E, portanto, podemos modelar o nosso cérebro. O nosso cérebro está sob nosso comando. E nós, portanto, podemos modelar os mecanismos do nosso cérebro, podemos fazer com que o nosso cérebro seja um cérebro mais saudável, um cérebro mais alegre, um cérebro mais tranquilo.
E isso é belíssimo de descobrirmos, né? O mistério do coping, né, que está ligado a enfrentamento, que era algo também que a ciência não conseguia compreender. Por que que dois irmãos gêmeos, univitelinos, ou seja, o mesmo DNA, a mesma criação, um enfrenta tão bem a vida e o outro não enfrenta? Um diz assim, eu quero matar a mãe, não sei o quê, ou esse professor, e o outro diz assim, calma, a mãe está nervosa. Ele enfrenta a vida, ele tem tranquilidade frente à vida, e o outro é tenso, nervoso. Por que isso? Está ligado à evolução do espírito que está ali. Eu posso ser gêmeo com o meu irmão, mas eu caminhei mais do que ele na minha caminhada evolutiva. Eu fiz mais conquistas na vida passada, nas vidas passadas, e, portanto, eu agora tenho essas conquistas comigo, porque isso é uma coisa linda do processo. Aquilo que eu conquistei para sempre. É independente completamente da idade em que eu me encontro, se eu sou jovem, se eu estou na idade madura, se eu estou na idade idosa. No momento que eu conquistar, eu venho jovem na vida que vem com aquela conquista, com aquela maturidade, com aquela sensibilidade, com aquela alegria de viver, com aquele enfrentamento na vida. Outro aspecto é a comunicabilidade dos espíritos. E essa comunicação gera as nossas emoções. Eu posso entrar em contato com outro espírito, sentir a emoção dele, ou mesmo entre encarnados. Aquela mãe que sente uma coisa, porque tem alguma coisa acontecendo com o meu filho. Existem estudos muito interessantes nessa área, se alguém quiser dar uma lida nesse livro, das nossas ligações entre encarnados. E nós conhecemos bem a chamada lei de ação e reação, né? Então, se eu tenho esse controle aqui do coisa, se eu largar, ele vai cair. Se eu largar, ele vai cair. Por quê? Porque existe uma ação da gravidade sobre ele. E a reação dele vai ser em direção à Terra. E essa é uma lei universal. Então, por exemplo, se eu pego esse taco e bato naquela bolinha, e tirando o triângulo dali, eu posso dizer fisicamente, dependendo da inclinação do taco, aonde vai parar cada bolinha, porque é uma lei de ação e reação. E a ciência consegue fazer isso com maestria. Mas o que a ciência agora se deparou? Quando não tem o taco e a bolinha sai andando sozinho e bate nas outras. Parece meio assustador isso, né? Mas isso é a chamada ação não local. Algo fez aquela bolinha andar. E não tem nada aqui na matéria que a gente esteja vendo. E isso cada vez mais tem sido visto no nosso cérebro, no nosso DNA, no nosso corpo, na natureza. Algo que vem de uma outra dimensão atuando na dimensão material. Algo que vem de um espaço que não se conhece, que se chama não local, atuando nos mecanismos da matéria. E nós compreendemos isso como espíritos. Nós, como espíritos, atuamos no nosso cérebro, como nós falamos há pouco. Nós mexemos, desculpe a brincadeira, as bolinhas do nosso cérebro. Nós produzimos mais neurotransmissores de paz, de alegria, ou o contrário, nós mexemos esse processo. O grande físico Wolfgang Pauli, que era muito amigo do Jung, já dizia esse processo. Ele dizia assim: domínios mentais e materiais são distintos. Ou seja, existem coisas que são da matéria, existem coisas que só a mente explica e que não é material. O Jung dizia: há uma dimensão mais fundamental nos mundos. Ele gostava de usar esses termos latinos, mas estava falando no espírito. Esse físico, ele é russo, né, numa Rússia materialista, e ele nos coloca assim: nada na física nos impede de acrescentar um espaço de elementos de consciência. Então, veja só, um físico falando em coisas da física, na matéria, e dizendo que para nós compreendermos os movimentos da matéria, nós precisamos de uma consciência atuando ali.
um espaço de elementos de consciência ao mundo natural, que consiste de massa, espaço-tempo, estados informativos. O que André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, já nos falava das forças mento-eletromagnéticas. Olha que lindo isso, né? Há 50 anos atrás, ele já nos falava o que a física agora começa a apalpar e descobrir. Então, vamos ver um pouquinho essa ação do espírito na matéria. Aqui vai ficar bem pouquinho chatinho, complicado, mas só para a gente tentar entender um pouquinho. Existe o DNA, que é onde está o que a gente chama a nossa genética, né? Então, onde nós produzimos as proteínas, replicamos as nossas células, produzimos as proteínas do nosso corpo. E se descobriu que nós atuamos sobre o DNA. Se achava que o DNA mandava em tudo, que ele ia definir o comportamento, ia definir todos os nossos processos. E se descobriu que o nosso DNA, por exemplo, é mínimo, os nossos genes, nós temos, se achava, quando se fez o projeto Genoma, que nós teríamos 120, 150 mil genes, e agora se sabe que nós temos cerca de 23 mil genes. Um grão de milho tem 40 mil genes. Ou seja, não são os genes que definem, mas quem tecla esses genes, quem usa esses genes. E a isso se deu o nome de epigenética, a minha atuação sobre os meus genes. Vejam que interessante, né? Então eu posso atuar sobre os meus genes para produzir ou não produzir uma determinada proteína. E tem uma proteína, por exemplo, a MAO-A, a monoamina oxidase A, que ela tem uma característica muito interessante. Ela destrói no nosso corpo a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E a gente pensa assim, né? Puxa, mas uma proteína para destruir a serotonina, destruir... A serotonina é o que me dá satisfação. A noradrenalina é o que me dá pique, me dá disposição. A dopamina é o que me dá prazer. E ela destrói isso. Mas veja como a natureza é perfeita, as leis de Deus são perfeitas. Ela destrói o excesso disso. Porque se eu ficar com excesso de satisfação, né, todo empolgado, eu atravesso a rua sem olhar para os lados e sou atropelado. Se eu ficar com excesso de disposição, eu acabo quebrando uma perna, judiando das minhas musculaturas. Então, tudo é perfeito. Quando eu começo a ir para o excesso, a MAO-A age e diminui para que eu tenha um equilíbrio no meu corpo. E aí se descobriu que existem dois genes, uma versão longa, normal, que produz bastante MAO-A e, portanto, destrói os neurotransmissores, mantendo esse equilíbrio. E existe uma versão curta, que tem pouca MAO-A. E aí o cérebro fica inundado de neurotransmissores. Eu fico uma pessoa com mais noradrenalina, fico um pouco mais ansioso, menos sereno. E eles estavam estudando isso e foram estudar 14 homens de uma mesma família holandesa, que todos eram violentos, com casos de briga, assassinato, incêndio, uma família bem complexa. E descobriram que todos tinham uma grande quantidade da versão curta. Portanto, o cérebro ficava inundado de neurotransmissores e eles se desequilibravam, supunha-se que por isso. Claro que esses estudos têm que ser replicados, têm que ser refeitos várias vezes. E aí fizeram um estudo com 442 homens na Nova Zelândia. E descobriram com esse grupo bem maior que 63% tinham a versão longa e 37% tinha a versão curta. Hoje se sabe que a humanidade toda é assim. 70% da humanidade tem a versão longa e 30% mais ou menos da humanidade tem a versão curta. E aí vem o surpreendente. Nenhuma relação entre gene e violência. Então aquele estudo inicial foi só um acaso, porque não queria dizer. Mas eles seguiram estudando para tentar entender, então, por que havia violência em algum daqueles casos. E aí vem a grande surpresa, a grande revelação. A questão de como foram criados
o efeito da criação. Eles descobriram em 8% deles que tinham uma versão curta, né? E que tiveram maus tratos na infância, se tornaram antissociais e violentos, alguns até criminosos. Mas 64% que tinham a versão curta, a mesma versão curta, mas receberam amor e carinho na infância, possuíam as mesmas características que tivesse a versão longa, ou seja, eles equilibravam os neurotransmissores. Então, o amor recebido dos pais, da mãe, do pai, era que equilibrava todo o nosso processo emocional. Veja que coisa bela, uma coisa que parece extremamente sutil, o amor de uma mãe está modificando materialmente o meu cérebro. Eu passo a modificar o meu cérebro, que é a ação do espírito. O Menem, também, da Universidade de McGill, fez um estudo muito interessante. Ele colocou ratinhos em ambiente inóspito. O que é um ratinho no ambiente inóspito? É botar um ratinho, por exemplo, numa sala onde não tem nenhum buraquinho, nenhum lugarzinho para ele se esconder, ele fica ali naquela sala imensa. E eles fazem uma coisa que é natural do animal, e nós, como animais, também fazemos. Congela. Né? Ele fica duro, assim. Né? E nós também, conosco também acontece isso. A gente está, por exemplo, numa festa, né? E conversando com amigos e tal, e chega alguém que a gente é apaixonado, né? E a gente está ali conversando, e tal, o fulano chegou, ou a fulana chegou, a gente, hã? Né? Parece que a gente endurece, assim, né? A gente congela em determinadas situações. Mas ele percebeu que outros ratinhos, quando eram largados no ambiente inóspito, não sei se tocavam sax, né? Mas andavam normal, exploravam o ambiente e não congelavam. E ele ficou curioso por isso. Por que determinados animais congelam e outros não? E mesmo as pessoas, por que determinadas pessoas congelam e outras não congelam? E descobriu que isso estava ligado a um hormônio chamado glicocorticoide, que é o hormônio do estresse. E vejam ali, glico também está ligado a açúcar, ligados junto com os nossos corticoides. É o hormônio que nos avisa que alguma coisa não está mal e nós ficamos estressados, então. E mais exatamente aos receptores desses hormônios. Então, a rata que lambia os seus ratinhos, que cuidava se aquele já mamou, o outro não mamou, que dava essa atenção, esse carinho materno, as crias tinham mais receptores, vejam só, do hormônio do estresse. E tendo receptores, recebe o hormônio e está bem. As que não têm o receptor, fica na corrente sanguínea. E aí são ratinhos estressados, ratinhos que congelam. Então, o simples fato de ser lambido, ser acariciado, ser cuidado, nos faz ser menos serenos para a vida, para o enfrentamento da vida, né? E as que não eram, tinham o processo contrário. E aí é interessante, eles pegaram ratas neuróticas, vamos dizer assim, que tiveram filhinhos e deram para mães doces. E pegaram os filhotes das mães doces e deram para a mãe neurótica, para ver se haveria influência nisso. Fizeram uma troca para ver o que aconteceria. E vejam, mesmo os filhotes da rata neurótica, que foram amparados pela mãe amável, tiveram 2 vezes mais receptores de hormônios de estresse, ou seja, os filhotes se tornaram filhotes dóceis, tranquilos e serenos, a influência da criação. E vejam que belo esse processo, né? Porque no momento que falta amor, no momento que a vida é estressante, o que eu faço? Eu preciso estar alerta. E aí, então, eu quero ter neurotransmissores que me deixem ligado, atento, duro, né? Pronto para ataque ou fuga. Eu modelo o meu cérebro para falta de paz. Veja que interessante isso, porque a vida está dura. Agora, se o processo está suave, se eu fui criado de forma suave, eu modelo para que eu tenha paz e aí tenha enfrentamento, tenha melhores capacidades. Eles fizeram um estudo muito interessante, vejam só,
Banco de Cérebro de Suicidas de Quebec, no Canadá. Eles, para tentar entender por que uma pessoa se suicida, eles iam até os familiares e diziam, podemos estudar o cérebro desse familiar que se suicidou? Muitos aceitavam, né, até para auxiliar a ciência a compreender isso, e descobriram, de novo, maus tratos na infância. E o que é maus tratos na infância? Às vezes até a indiferença. Hoje em dia, como que nós temos que cuidar, porque às vezes está ali a criança ao nosso lado e a gente não dialoga, está cada um no celular, ou vendo televisão, ou vendo seu celular, ou vendo o seu computador, e a criança está abandonada ali, do lado, bem alimentada, bem vestida, mas sem amor. Isso é, de uma certa forma, também maus tratos, porque todos nós nos alimentamos de amor. Senão depois passamos a ser estressados. Eles fizeram uma experiência muito interessante com esse robozinho. Eles botaram crianças num ambiente cheio de brinquedos, crianças de 3, 4 anos, e elas ficavam brincando ali com os brinquedinhos, e de repente abriu uma porta e entrava um robozinho, os experimentadores estavam atrás de um espelho com controle remoto, e eles falavam e saía a voz do robozinho. E algumas crianças, quando viam aquele robozinho, ficavam encantadas, corriam para o robozinho, pegavam na mão do robozinho, sentavam, ficavam conversando e já saíam brincando, se encantavam. E outras, quando viam o robozinho, congelavam. O mesmo processo dos ratinhos. Foram estudar, aquelas que congelavam eram as que recebiam menos diálogo, menos afeto, menos carinho do que as outras. Mas esse estudo se pensou assim, então isso aqui vai ser para o resto da vida, assim, essa criança vai congelar na fase jovem, na fase adulta, e fizeram um estudo que se chama prospectivo. Aos 9 anos de idade, reanalisaram todas essas crianças. E veja que interessante, em 2/3 das crianças, todo o sistema, cérebro, fisiologia, temperamento e comportamento mudou. Porque nós temos um cérebro completamente plástico, como se chama a neurociência. Nós nos modificamos. Por exemplo, tinha um menino com 4 anos que quando chegou o robozinho, ele era extremamente alegre, extrovertido, ele foi um dos primeiros a correr e brincou com o robozinho e conversou o tempo todo com o robozinho. Aos 9 anos ele estava congelado, duro. E aí foram tentar descobrir por que isso, porque ele era um dos mais extrovertidos e por que ele mudou o cérebro dele daquela forma. Porque aos 6 anos, o pai, que era o amorzão da vida dele, teve câncer e desencarnou. E a mãe não soube lidar com isso. E ele também não soube lidar com isso. E aí se estressou, se congelou, trancou as suas emoções. Mas veja como nós constantemente, então, somos donos do nosso destino. Somos donos das nossas emoções, da nossa capacidade de sermos felizes ou infelizes. Depende de nós. A gente pede aos amigos espirituais, pede ao Pai, e nos auxilie a trabalharmos isso em nós. Nosso cérebro plástico. Veja que interessante. Em deficientes visuais, há um aumento na parte do nosso cérebro do córtex motor e de tato, que se chama, né? Somatosensorial. Claro, porque eles são cegos, eles precisam disso. Mas vejam agora, eles são cegos e há uma ativação intensa no córtex visual, a partir da visão extremamente intensa, mas são cegos. Por que isso? Porque eles aprendem braille utilizando a parte da visão. Já que não vai utilizar para visão, utiliza para a sensibilidade nos dedos. Olha que espetáculo o nosso cérebro. Se não está sendo usado por uma coisa, é levado a ser utilizado em outra. Em surdos, a visão periférica é muito mais aguçada. Não sei se vocês já perceberam, às vezes tem aquele grupo de surdos, que às vezes se chama surdo-mudos, mas são surdos, e eles ficam fazendo gesto e até rindo, e aquele grupo, e eu sempre pensava assim, como é que ele consegue estar vendo o gesto aqui, o gesto ali, estar conversando? É que eles têm uma visão periférica, eles olham com um canto de olho, que nós não conseguimos fazer isso. E eles fazem isso porque eles usam o córtex auditivo,
Já que eles não ouvem, ele passa a trabalhar para a visão. Olha a beleza da plasticidade do nosso cérebro, do aproveitamento do nosso cérebro. O Álvaro Pasquale, da Universidade de Harvard, fez um experimento muito interessante. Ele pegou alunos voluntários para começarem a aprender a tocar piano. Então, uns foram realmente para um piano, aprender a tocar piano, e outros ficavam numa sala imaginando que estavam aprendendo a tocar piano, com uma professora de piano dizendo, olha, mexe tais dedos, mas eles ficavam só imaginando isso. Depois de determinado tempo de experimentos, ele foi estudar o cérebro de ambos, os que estavam aprendendo a tocar piano e os que estavam imaginando que estavam aprendendo a tocar piano, e o cérebro tinha o mesmo desenvolvimento na área motora, ou seja, o simples fato de eu estar imaginando que eu estou fazendo uma atividade motora, o meu cérebro está se desenvolvendo nesse aspecto. Aí ele fez mais. Ele fez uma experiência com voluntários que ficaram num ambiente seguro, né, fazendo experimentos e coisas para passar o tempo, durante 5 dias, com os olhos vendados. E na venda tinha até filme fotográfico, se algum levantasse, entrasse a luz, queimava o filme e eles eram desclassificados. Eles realmente não podiam enxergar. Esse era o experimento. Passados 5 dias, eles davam uma fruta para a pessoa pegar a fruta na mão e dizer que fruta é essa? Uma maçã ou uma pera? Só com o tato. E quando eles pegavam na fruta, a parte do córtex da visão começava a trabalhar, a parte da visão começava a trabalhar como tato. Porque em apenas 5 dias com os olhos fechados, 5 dias, o meu cérebro já começou a se modificar. Já que eu não posso ver, então tu trabalha para o tato, tu trabalha para a sensibilidade. Ver. E aí, quando eles tocavam na fruta, a área occipital, a área da visão, entrava em atividade. Veja a velocidade com que nós modificamos o nosso cérebro. A gente acha que, modificar o cérebro, a gente tem aquela ideia antiga, os neurônios nunca crescem, eu sou assim. Sabe aquela ideia assim? Eu sou assim. Ninguém é assim. Podemos trocar essa frase para eu estou assim, mas melhorarei. Porque todos nós temos uma dinâmica incrível de desabrochar, de crescimento, de nos modificarmos, não importa a idade, nós podemos nos modificar. A neuroplasticidade permite ao cérebro se libertar do próprio genoma. O cérebro não é imutável, nem estático. Na verdade, ele é remodelado continuamente. Vejam só, na verdade, ele é remodelado continuamente pela vida que levamos. Então, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós analisamos, se eu sou daquelas, porque a minha vizinha é isso, porque o meu filho é isso, eu deprimo o meu cérebro. Né? Agora, se eu penso assim, Deus vai me ajudar, a vida é maravilhosa, nós estamos aqui para aprender, essa dificuldade é uma experiência para mim desabrochar, o meu cérebro se modifica para um estado positivo. Então, modificando o meu cérebro. A reprogramação. Né? Eu posso começar a dizer assim, eu não vou mais começar a pensar essa bobagem. Chega de ser essa criatura velha, chega de ser essa criatura ranzinza, chega de ser essa criatura... Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ter disposição. E eu reprogramo isso. A Universidade de Toronto descobriu que terapia cognitiva, por exemplo, que é essa reprogramação, como eu falei agora, faz mais efeito do que tomar remédio para depressão. Vejam só, eu posso tomar o remédio para depressão, um grupo tomou o remédio para depressão e o outro mudou a maneira de pensar. A que mudou a maneira de pensar teve mais efeito do que tomou o remédio. Olha o poder que nós temos de mobilizar nossa própria farmácia interna. O Steve Jobs, aquele grande pesquisador da Apple, fundador da Apple, nos dizia assim, os pensamentos constroem padrões como andaimes na cabeça da gente. Então, o que eu estou pensando, eu estou modelando o meu cérebro. São realmente padrões químicos gravados. Ou seja, eu estou pensando,
Eu estou gravando no meu cérebro. Na maioria dos casos, as pessoas ficam presas nesses padrões. Como eu falei, porque tu não conhece o meu vizinho, porque tu não sabe o meu filho, porque o meu marido, e passam a vida nesse processo e desencarnam. Eu acho que chegam no relógio, como é que foi a vida? Tu não sabe o meu vizinho. E ficam presas nesses padrões como riscos num disco. Lembra aqueles discos de vinil que às vezes trancava a música, tetec, 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 e às vezes nunca saímos disso. Ficamos assim, tetec, tetec, perdemos a nossa vida porque não mudamos. E nós podemos mudar. Então a gente pode parar um pouquinho antes da nossa oração para a meditação. O que é a meditação? É focarmos, pararmos e pensarmos e sentirmos o quê? O que nós queremos. E não o que nós não queremos, porque às vezes a gente faz a prece, né, e pede até, Senhor, me ajude para que eu não seja fofoqueiro, para que eu não seja nervoso, para que eu não seja gulão. Eu estou reforçando o fofoqueiro, o guloso, eu tenho que exatamente fazer o contrário. O que eu quero? Eu quero ser uma pessoa serena. Eu quero ser uma pessoa forte. Eu quero ser uma pessoa que enfrenta. Eu quero ser uma pessoa que ama. Eu quero ser uma pessoa que silencia quando não é para falar uma coisa boa. Eu quero ser uma pessoa saudável. Isso é meditar. É construir em mim aquilo que eu quero ser. Quanto maior a experiência com a meditação, nos diz Daniel Goleman, bem conhecido, menor a ansiedade e maior a capacidade de atenção. Eu fico muito mais pleno. Eles fizeram uma experiência de 6 semanas apenas, tá, apagando ali 6 semanas com meditação. Aumentou a atividade da minha capacidade de raciocinar. Melhorou a resposta à vacina, porque a meditação amplia o sistema imunológico. E o que é meditação? É parar minutos antes, numa posição confortável, e mentalizar, serenizar o corpo, serenizar a mente, serenizar o coração, e mentalizar aquilo que eu quero. A ansiedade caiu em cerca de 12%. E nós trabalhamos melhor os percursos para a nossa amígdala, que é aquilo que nos dá aquela pressão, aquele aperto no peito. Quem exercita a paz, conquista a paz. O Buda dizia que a raiz dos nossos sofrimentos são os nossos desejos. E Epicuro dizia assim, existem os desejos frívolos, né, que é querer voar, ou artificiais, querer glória, riqueza, ou os naturais, que daí é buscar as coisas agradáveis, ou para a vida, nutrição, para tranquilidade e proteção, mas para a felicidade, o que é? Ataraxia. E o que é a ataraxia? A ausência de quietude. Acalmar o coração. E é um exercício que nós fazemos. O nosso amorzão já nos dizia, não andeis, pois, inquietos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha que lindo isso. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então é hoje que eu preciso ter paz. É hoje que eu preciso ter harmonia. É hoje que eu preciso melhorar. É hoje que eu preciso saborear a vida. Ser mais feliz. Amanhã eu entrego ao Pai. A serenidade espiritual. Exercitar gratidão, alegria, bondade, humildade, amor, calma. Deixar de carregar o mundo. Entrega ao Pai. O Pai está cuidando do mundo. E florescermos aonde Deus nos plantou. Somos o que desejamos. Tudo que somos surge com nossos desejos. Com nossos desejos fazemos o nosso mundo. Então, qual deve ser o nosso desejo? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Então, é um exercício diário, antes da nossa oração, 10, 15 minutos antes. Para. Silenciar por momentos. Acalmar os pensamentos. Acalmar o coração. Sintonizar com o alto e dizer, Pai, seja feita a vossa vontade. Porque a minha ainda é muito infantil, ainda estou cheio dos quereres que não devia. Que a tua vontade se faça em mim, que a tua vontade seja a minha vontade, que a tua vontade se faça na minha vida, nessa caminhada com Jesus.
Era isso. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Senhor, muito obrigado por mais esses minutos que aqui podemos aprender um pouquinho mais contigo. Reforça em nós, Senhor, o desejo de te seguirmos com alegria no coração, com paz e tranquilidade em nossas ações e com profundo amor em todos os nossos pensamentos e decisões. Que a tua luz se expanda sobre toda a humanidade, Senhor, sobre todo o nosso planetinha azul, para que todos cresçamos contigo. Que teu amor sempre se faça presente em nossos corações. Muito obrigado a esses queridos amigos espirituais que nos assessoraram em nossos lares nesses momentos e que nos assessoram na Casa Espírita. E mais uma vez, muito obrigado a ti, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos, então. Fiquemos todos com Deus.